Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cartola Segue o Pai. Vídeo de hoje, vídeo da rodada 21, galera. O vídeo saiu um pouco tarde, essa semana nós tivemos uns problemas aí. Mas vamos falar da rodada, um pouquinho de cada jogo. E no final a gente vai postar o time aqui pra você, o time que vai pro jogo. É o time top 200. A gente nesse segundo turno aí vem com força total pra chegar entre os primeiros no final do campeonato, tá? Se der mole a gente passa pro primeiro lugar. Beleza, galera? Vamos falar primeiro desse jogo aqui, Santos e Inter. No momento é um jogo complicado, né? O primeiro jogo da rodada, começa às 4h30 aí, junto com o jogo do Sport do Vasco. O time do Santos com muito problema de desfalque devido ao Covid. Mas a galera até comentou aí que o jogo podia não acontecer. Só para lembrar que a CBF aumentou o número de inscritos por clube. Cada clube hoje escreve 50 jogadores, então não existe a possibilidade, ou é muito remota, a possibilidade desse jogo não acontecer. Comentário desse jogo que a gente pode fazer. Galhardo, né? É um grande nome para esse jogo no time do Inter. No time do Santos a gente tem o Marinho, né? O Marinho deve ser o comandante desse time aí, como sempre, mas uma garotada deve estar com ele aí. Expectativa de um grande jogo, visto que a gente tem um dos melhores ataques do campeonato, Santos com 28 gols, o Internacional com 32, é o terceiro melhor ataque do campeonato. Beleza, pessoal? Segundo jogo, a gente tem Sport e Vasco, tá? Esse jogo aí é um jogo que promete, né? Um jogo de muita batalha aí no meio campo. O Sport vem com uma defesa bem sólida aí, né? Segurou o Atlético Mineiro. Então, o time do Vasco tem um meio campo ali também brigador. A gente tem expectativa de um grande jogo aí também, já que os dois times aí estão lutando para o Sport lutando para se manter ali no meio da tabela, né? E o Vasco lutando para sair da zona de rebaixamento, visto que o time está em 18º lugar. Beleza, pessoal? Próximo jogo, a gente tem aí Goiás e Atlético Paranaense. A gente tem o jogo, o Goiás é uma das piores defesas do campeonato, contra o Atlético Paranaense, que é um dos piores ataques. O Atlético Paranaense só fez 15 gols no campeonato, inclusive é o pior ataque, né? Eu fiz um ranking aqui dos 4 piores ataques, piores defesas, melhores ataques e melhores defesas. E o Atlético Paranaense só tem nesse campeonato 15 gols. Já o Goiás é a pior defesa, levou 33. Então nesse jogo a gente tem o Tadeu como um dos mais escalados aí na zaga, né? No ataque você pode escalar o Fernandão. No time do Atlético Paranaense você tem o Santos que você pode escalar, né? Tem o Kaiser também no ataque do Atlético Paranaense. Enfim, eu acho que o Tadeu deve ser um dos goleiros mais escalados para essa rodada. Goleiro nesse campeonato está difícil da gente escalar. Próximo jogo, Corinthians e Atlético Mineiro. A gente tem o Atlético Mineiro como ataque mais positivo da competição, são 35 gols, né? A promessa de um grande jogo também. Corinthians que vem acertando o sistema defensivo, então deve ser uma batalha aí de ataque contra a defesa, visto que o ataque do Corinthians tem sido muito ineficiente nesse campeonato, apesar de que a gente tem a volta do Jô, né? Pode ser titular aí no lugar do Davó. Então vamos esperar aí para ver o que vai acontecer nesse jogo. Próximo jogo, Grêmio e Ceará. A gente tem o Grêmio aí como uma das melhores defesas do campeonato. Levou apenas 17 gols. O Grêmio é a terceira melhor defesa do campeonato, né? Já o Ceará se mostrou muito fraco diante do Palmeiras no meio de semana. Palmeiras com um time quase misto, conseguiu ganhar de 3-0, muita facilidade. O primeiro tempo do Ceará foi muito fraco. Então a gente confia aí que o Grêmio pode segurar o SG nesse jogo, né? Então você que está pensando aí disputando um tiro curto, querendo botar uma defesa inteira, a do Grêmio é uma grande possibilidade de você segurar o SG. O problema é saber qual vai ser a defesa que o Renato vai botar para o jogo. Próximo jogo, Fortaleza e São Paulo. Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato, levou apenas 14 gols, né? Junto com o São Paulo também tem uma das melhores defesas. Porém, o Fortaleza tem um dos piores ataques do campeonato, pessoal. Fortaleza fez apenas 17 gols. Então, um jogo de grandes defesas aqui se enfrentando, apesar de que com a saída do Rogério Ceni existe a possibilidade do sistema defensivo do Fortaleza enfraquecer, visto que já perdeu para o Bahia no meio de semana por 2-1. Entendeu? Então esse jogo aqui eu acredito também que o São Paulo pode segurar o SG devido à ineficiência do ataque do Fortaleza. Próximo jogo, Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo, o segundo melhor ataque do campeonato, com 33 gols. Atlético Goianiense tem o quarto pior ataque, fez apenas 18 gols, junto com o ataque do Coritiba. Então o Flamengo também aí, apesar de estar com o sistema defensivo bem vazado, mas, como a gente falou do Fortaleza agora, o Rogério Ceni no Flamengo, tem a possibilidade do sistema defensivo se acertar,
primeiro tempo do Flamengo contra o São Paulo na Copa do Brasil foi muito bom. São Paulo não deu nenhum chute a gol. São Paulo, na verdade, no jogo inteiro teve apenas 2 finalizações. Fez 2 gols, tudo bem. O segundo gol foi uma falha do Neneca. Mas eu acredito no SG do Flamengo também contra o Atlético Goianiense. Próximo jogo, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense é um jogo que a gente tem aí o Fluminense como um dos melhores ataques do campeonato. O Fluminense já fez 29 gols, é o quarto melhor ataque do campeonato, ficando atrás só de Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional. A gente tem o Palmeiras aí numa ascendência, né? O time do Palmeiras, com esse time misto aí, venceu o Ceará por 3-0. Eu acredito numa vitória do Palmeiras, mas segurar o SG pode ser que não consiga, né? Apesar de que a gente teve o jogo do Grêmio contra o Fluminense, o Grêmio não conseguiu fazer gol, o Fluminense não conseguiu fazer gol, melhor dizendo, venceu o Fluminense do Maracanã por 1-0. Mas o sistema defensivo do Grêmio é muito mais eficiente que o do Palmeiras. Acredito que a gente tem um jogo aqui com uma promessa de bastante gol aí, uns 3-1 pro Palmeiras, 2-1, né? Então a gente tem bons jogadores para escalar no time do Palmeiras, mas resta saber aí quem vai jogar também. Próximo jogo, Coritiba e Bahia, né? Nesse jogo aí, Coritiba e Bahia, a gente tem o Coritiba como terceiro pior ataque do campeonato, fez apenas 18 gols, e a gente tem o Bahia como a terceira pior defesa, 28 gols. A gente fica naqueles mesmo esquema do jogo do Goiás com o Atlético Paranaense, né? A gente tem uma pior defesa contra um pior ataque. O que pode acontecer num jogo desse? Né? Nesse jogo aqui do Coritiba, a gente tem o William Matheus voltando, a gente tem o Sabino, apesar de estar muito valorizado na zaga, uma excelente opção. A gente tem o Wilson, que deve ser junto com o Tadeu um dos goleiros mais escalados para essa rodada. A gente tem o Robson, né? E a gente tem o Giovanni Augusto no meio campo ali também. No time do Bahia a gente tem o Gilberto, se for titular, eu não entendo porque o Gilberto começa no banco em alguns jogos, né? A gente tem o goleiro do Bahia também como uma excelente opção para essa rodada. Último jogo, galera, para a gente postar o time aqui para vocês, Botafogo e Bragantino. A gente tem o Bragantino aí como a quarta pior defesa do campeonato, levou 27 gols, né? Então a gente tem a possibilidade de escalar o Babi aqui nesse jogo. A gente tem o Caio Alexandre também como excelente opção, o Vitor Luiz, acho que deve ser um dos laterais mais escalados. No Bragantino a gente tem a presença do Iago no ataque, né? E a gente tem também a possibilidade de escalar o Claudinho, que é uma excelente opção, visto que o Botafogo às vezes toma uns golzinhos dentro de casa. Beleza, galera? Fala, galera, voltando agora para o nosso campinho. A gente vai falar aqui um pouquinho de cada posição, vamos falar o jogador que a gente escolheu e no final já vai aparecer para você aqui o time já escalado, a prévia da rodada 21. Por que prévia? Porque pode mudar alguma coisa até o fechamento da rodada, mas aí a gente vai avisar para vocês nas redes sociais, tá? O Instagram do Cartola Segue o Pai, @Cartola Segue o Pai. A gente tem também o Cartolas e Mitos FC. A gente tem o Barão do Cartola e a gente tem o nosso parceiro, o Vado Silva do Marapé. No final do vídeo vocês vão ver a tela final, aí a gente vai ter a logo de todos os Instagram. Você pode seguir a gente lá nas redes sociais e ficar sabendo das mudanças dos times aí que ocorrer em cima da hora. Beleza, galera? Começando pelo nosso goleiro aqui, a gente tem excelentes opções para colocar nessa rodada, tá? A gente acha o Thiago Volpe uma excelente opção fora de casa, com a possibilidade de São Paulo segurar o SG. O próprio Diego Alves é um time... O time do Atlético Goianiense imita muito o goleiro. A defesa do Flamengo com possibilidade de segurar o SG é uma excelente opção, tá? Gosto do Douglas também para fora de casa, quem está disputando tiro curto, visto que o Robson e o Giovanni Augusto chutam muito a gol, tá? O principal goleiro dessa rodada acredito que seja o Tadeu, tá? Jean, para quem quer arriscar contra o Flamengo, já que ele vai ser muito exigido, é uma boa opção, né? Caso segure o SG, tudo pode acontecer nesse campeonato, tá? O Jean bate falta, bate pênalti, tá? O Wilson também é uma excelente opção, tá? Paulo Vitor é uma opção boa, a gente tem muito goleiro para essa rodada, tá, pessoal? O Santos fora de casa contra o Goiás é uma opção também interessante, tá? Mas a gente vai ficar aqui com o nosso goleiro, é o Tadeu, beleza, galera? Agora a gente passando para lateral, vamos ver aqui algumas opções de lateral. Não preciso nem falar do Arana e do Guga fora de casa, tá? Existe a possibilidade do Galo sair com SG desse jogo. Esses jogadores estão valorizados, mas para você que tem muita cartoleta, é interessante escalar. Com esses dois laterais você já parte com 31 cartoletas a menos. Então se você quiser escalar um Marinho, um Galhardo mais para frente e uma Arrascaeta, você tem que ser verdadeiramente o barão do Cartola para você escalar esses jogadores, tá? A gente acha uma excelente opção o Felipe Jonathan, já aparecendo aqui também. Reinaldo, cobrador de pênalti do São Paulo, é uma boa opção,
tá? Vitor Luiz é uma boa opção. Diogo Barbosa, um dos maiores ladrões de bola do campeonato, tá? O Nino Paraíba é uma boa opção. O Marcos Rocha vem crescendo muito no campeonato, estava em uma fase, é uma boa opção. Juan Fran também, jogador muito seguro ali para jogar contra o Fortaleza. Galera, essa rodada uma coisa é certa, não tem como você jogar sem lateral nesse time. Você tem que partir para um 4-4-2 e um 4-3-3. Acredito mais no 4-3-3, visto que a gente tem muito atacante bom também para essa rodada. Nós vamos aqui com o Vitor Luiz na nossa lateral. Beleza, pessoal? Nosso outro lateral, para o vídeo não ficar muito longo, já que a gente já falou dos laterais, vai ser o Marcos Rocha, tá? Jogando contra o Fluminense, a gente acredita nesse jogador, vem crescendo muito no campeonato. Nossa zaga, galera, miolo de zaga, a gente vai escalar. Não achamos também que seja uma opção ruim o Igor Rabelo, tá excelente pelo SG, como eu já falei, e pela bola aérea. Jogador junto com o Hever, a bola aérea do Galo é muito forte. Beleza, pessoal? Sabino a gente já sabe, pode cobrar pênalti, mas eu acredito que com o Robson de titular, quem cobra o pênalti seja o Robson, tá? Nós não vamos escalar o Sabino nessa rodada. Nós vamos de Iago Maidana, devido à ineficiência do ataque do Vasco e por ele ser o cobrador de pênalti desse time, tá? E outro jogador também, que a gente gosta muito e não tem como deixar de fora o nosso time, pela regularidade, vai ser o David Braz, né? David Braz, se a gente for olhar aqui, ó, só negativou em apenas um jogo. David Braz é o nosso zagueiro. Beleza, pessoal? Nosso meio campo, tá? Já começamos com o Mito Galhardo, não tem como deixar de fora. Arrascaeta voltando, precisando ganhar ritmo de jogo para o jogo decisivo contra o São Paulo no meio de semana. Vai ser também o nosso outro meio campo. Mas você nada te impede de escalar, caso você queira correr por fora, tenha mais de um time em rodadas tiro curto. Você tem o Nenê, cobrador de pênalti, bola parada do Fluminense, bola aérea do Fluminense é boa, tá? Citadini você pode escalar também, apesar de que eu não acho uma das melhores opções. O Zaratio, esse jogador é muito interessante, do Atlético Mineiro, é uma boa opção. Daniel Alves voltou a jogar bem, jogou bem contra o Flamengo. Giovanni Augusto é uma boa opção, né? Benítez para roubar a bola contra o Sport. Esse meio campo do Sport, com exceção do Thiago Neves, é um meio campo que serve roubada de bola. Raul contra o Botafogo, acho uma boa opção. Rafael Veiga contra o Fluminense também uma boa opção, tá? Mas nós vamos aqui de Thiago Neves, por ser o homem da bola parada. O Vasco está passando por uma fase difícil. A gente acredita que o Thiago Neves seja uma boa opção para esse jogo. Nada impede de você escalar o Veiga, você escalar, por exemplo, o Patrick de Paula, voltando a ser titular. Caio Alexandre é um jogador muito interessante, muito regular dentro de casa, ó. Um 10, um 12,60, um 8,50. É um jogador que vai estar em muitos times também, beleza? Galera, fechando o nosso meio campo, a gente tem aqui no ataque, eu vou escolher alguns jogadores aqui só para poder fechar o ataque, tá, pessoal? Que eu tô com outro time aqui aberto e vou no final mostrar o time completo para vocês. No ataque a gente vai com o Marinho Mito, não tem como, vai ser o comandante dessa garotada aqui nesse jogo contra o Inter, vai ser um jogo complicado. O Inter já caiu de produção com a chegada do Abel, perdeu de 1 a 0 para o Atlético, para o América Mineiro no meio de semana pela Copa do Brasil, vai ter que correr atrás do resultado fora de casa, tá? Então eu acho que mesmo com o time de garotada, né, vamos puxar aí a tradição dos meninos da Vila, o Santos pode vencer o Inter, mas é aquilo, né? Não tem como deixar Galhardo e Marinho fora, eles vão se enfrentar, não tiram pontos um do outro, então pode ter os dois no time tranquilamente. Nosso outro atacante, excelente fase, com a fragilidade desse time do Ceará, mostrado no último jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A gente vai com o Pepe no ataque, tá? Promessa de gol aí. O time do Grêmio forte nas duas competições, independente da zaga que joga, o time do Grêmio é sempre forte. Venceu o Fluminense aí no último jogo fora de casa, inclusive foi com o gol do Pepe, né? E estará no nosso ataque aí. O nosso último atacante, voltando agora para o jogo, jogou contra o São Paulo, jogou bem, fez 2 gols, um gol, na nossa opinião, mal anulado. Enfim, Gabigol será o nosso capitão pela fragilidade do time do Atlético Goianiense. Pessoal, você vai estar aparecendo para vocês aí na tela agora o time completo, confiram aí. Então, pessoal, tá aí na tela o time. Vamos lá. Nosso goleiro vai ser o Tadeu, nossos laterais Vitor Luiz e Marcos Rocha, nosso meio de zaga Iago Maidana e David Braz. No meio campo nós teremos Arrascaeta, Galhardo e Thiago Neves. O nosso ataque Pepe, Marinho e o nosso capitão Gabigol.
Lembrando a vocês que qualquer alteração, as alterações serão divulgadas nas redes sociais. Nós temos também o nosso grupo do WhatsApp, tá? Dá uma chegadinha lá no @cartola_segue-o-pai, tem um link na descrição que vai levar você direto para o nosso grupo de dicas grátis, tá? No canal @cartolas e mitos FC também tem o link do grupo, tá beleza, galera? A gente tem a participação aí do canal Barão do Cartola, né? E do Vado Silva do Marapé, que é o canal aí que a gente está fazendo a parceria, divulgando aí, a gente está fazendo as nossas lives lá com ele, junto com outros amigos também, beleza, pessoal? Vai estar aparecendo a logo aí, vou pedir a vocês para dar essa força, seguir no Instagram, fica ligadinho com a gente, vem pro nosso grupo para você imitar com esse time que é top 200 desses 7 milhões de times do Cartola FC. A gente te espera lá para imitar junto na rodada, se inscreva no canal, deixe seu like, tamo junto e boa sorte na rodada.